Mais uma vez, feliz sábado. Vocês, a maioria acho que já me conhece, eu sou o Peter, aqui da Igreja do Bosque da Saúde, igreja também que faz parte do nosso distrito. Estou com a minha esposa Valéria e de novo digo que é um prazer estar aqui para estudarmos a Palavra de Deus. E hoje eu queria comentar com os irmãos, estudar com os irmãos, um tema que é de profunda importância para o momento em que vivemos. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. A partir do verso 7, todos acharam? Amém ou misericórdia? Vamos interagindo aí, você que está na internet também acompanhe conosco, seja bem-vindo, que Deus possa tocá-lo onde quer que você esteja e que o Espírito Santo possa mover também o seu coração e acolhê-lo, né? Eu sugiro que você também pegue a sua Bíblia, porque a gente vai usar bastante, tá? Então, abra aí em São Mateus capítulo 7, verso 7 em diante, eu leio assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Verso 9 diz: Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Uma dúvida surge a partir da leitura desse verso, porque ele é muito claro e direto ao dizer: pede e você vai receber, busque e você vai achar, clame e você vai ser atendido. Só que o verso ele termina dizendo, ou o trecho ele termina dizendo assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. E a minha dúvida é: o que é boas dádivas? O que são, melhor dizendo, boas dádivas? Que o verso está dizendo aqui? Não é uma pergunta retórica, a gente pode responder. O que é boa dádiva? O que são boas dádivas? Algum palpite? Coisas boas, né, irmã? Um carro do ano é uma coisa boa, irmã? Ou se é uma coisa boa, não é? Não quebra, pelo menos se quebrar está na garantia, né, não? Uma casa maior, é coisa boa, irmã? É ou não é? É coisa boa. O IPTU não vai ser tão bom, mas a casa maior é coisa boa. Um aumento no salário, condição de ir num restaurante bom, fazer uma boa refeição. Tudo isso são coisas boas, certo? Mas é isso que o texto está dizendo? São essas as coisas boas? Sim ou não? Não? Então o que é? O que são coisas boas que o verso está dizendo? Aí você, como bom adventista do sétimo dia, que já está aqui faz bastante tempo, vai falar assim: são os dons espirituais, certo? E aí você vai começar a falar o fruto do Espírito, e você vai começar a dizer paciência e tal. Mas é isso que o texto está dizendo? Porque o evangelista aqui diz que Jesus falou que se nós somos pais e mães maus, pecadores, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, boas dádivas, ele estava falando do quê? Você como pai, eu não sou pai ainda, sou pai de pet, mas não sou pai ainda, e, rapaz, eu sinto uma ternura por aquele cãozinho, mas eu sinto um amor por ele, quando ele fica meio amuadinho, já dói o coração, dá vontade de, e pior que o bichinho nem falar, fala, e no meu caso, nem escutar o meu escuta, ele ainda é surdo, e eu fico com uma dó, com um pesar no coração. Parece que Jesus está fazendo uma ligação, um link com aquilo que nós precisamos
de fato, coisas materiais, comida, bebida, abrigo. Mas a pergunta ainda persiste: o que são boas dádivas? E eu tenho a resposta. Abrem Lucas. Lucas, no capítulo 11. Vocês sabem que Lucas não foi discípulo, né? Todo mundo comigo? Lucas não foi discípulo, tá? Lucas, ele escreve o seu evangelho sob encomenda. No começo do evangelho, é Lucas 11, tá? Lucas 11. No começo do evangelho, ele diz assim: eu estou escrevendo para alguém chamado Teófilo. Talvez uma figura importante da época dele. A gente sabe que Lucas era médico. E ele escreveu o seu livro, né, o seu evangelho de Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos, mediante uma profunda pesquisa da vida de Jesus. E lá em Lucas, no capítulo 11, a partir do verso 9, olha o que a gente lê. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Mas o final é diferente, vocês percebem? Ele diz assim no verso 11, qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em um lugar do peixe, uma cobra? Verso 12, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, diz o que aí na sua Bíblia? Dará o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Lucas, como médico e profundo pesquisador da vida de Jesus e dos ensinos do Mestre, diz para a gente que o que a gente mais necessita, o que a gente mais precisa, não é um carro do ano, não é uma casa melhor, não é um salário maior, mas o que a gente mais precisa é o quê? O Espírito Santo. E eu pergunto a você, você sente esta necessidade do Espírito Santo? Você clama por esse Espírito, tanto quanto clamaria a alguém que está com fome e não tem o que comer? O instinto mais primitivo do homem, de um pai, de uma mãe, é pela proteção, é pelo resguardo e pela provisão, ou por fazer provisão aos seus filhos. E Cristo linka este sentimento mais primordial com a nossa necessidade do Espírito Santo. Espírito Santo. Lucas diz que é necessário, o que é de fato necessário para um cristão, ou para a vida cristã, é o Espírito Santo. Pedir, buscar, bater, você percebe que há uma evolução na intensidade com o que Cristo diz, do que Cristo disse? Ele fala pede, ele fala busca, ele fala ata. Parece que está crescendo aí essa necessidade. Em verdade, Cristo quer saber se entendemos o quanto de fato nós necessitamos do seu Espírito. E aí eu te pergunto, você entende o quanto o Espírito Santo é necessário? Nós precisamos entender que o Espírito Santo é um dom que precisa ser apreciado. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você já ganhou um presente que você não gostou? Sim ou não? Esposa, não balance a cabeça afirmativamente, por favor. Eu me esforço. Você recebe aquele presente e fala assim, obrigado. Às vezes a pessoa faz com a melhor das intenções, mas erra feio no seu gosto. É ou não é?
Especialmente quando se trata de roupa ou de alguma coisa muito pessoal, muito particular, né? É difícil. O Espírito Santo é um presente, mas é um presente que precisa ser apreciado. Se nós não apreciamos o presente que nos é dado através da promessa do Espírito Santo, ele não vai ser derramado sobre nós. Existe uma meditação matinal muito antiga, chamada E Recebereis Poder, escrita por Ellen White. É um compêndio dos textos de Ellen White sobre o Espírito Santo. Olha o que a serva do Senhor diz. Presta muita atenção nisso daqui. Ao dar o Espírito Santo, era impossível que Deus desse mais. Você escutou o que eu disse? Ao dar o Espírito Santo, era impossível que Deus desse mais. E ela continua dizendo o seguinte: a este dom nada poderia ser acrescentado. Por meio dele são supridas todas as nossas necessidades. Era impossível a Deus dar mais do que o Espírito. Ela está colocando, inclusive, acima da morte de Cristo na cruz. Olha isso. A morte de Cristo na cruz não é necessária para a nossa salvação? Óbvio que é. Mas ela diz que depois da morte de Cristo, depois de entender o sacrifício de Cristo na cruz, nós precisamos de forma muito, mas com todo o nosso ser, nós precisamos de verdade do Espírito Santo. Se nós como igreja queremos causar um impacto no mundo, e eu estou dizendo uma coisa para você, se você como igreja não quer impactar o mundo, você não é igreja. Mas digo, se nós como igreja queremos causar impacto no mundo, não será por meio dos nossos recursos, não será por meio de uma doutrina infalível, será porque o amor de Deus tomou conta da nossa vida, e o amor de Deus é derramado no nosso coração através de quem? Espírito Santo. É do Espírito Santo. Agora, cumpre-nos entender quais são as condições para receber o Espírito Santo. Porque ele não é dado de forma assim, ao léu. Não. O Espírito Santo é dado àquele que pede, àquele que busca, àquele que bate, àquele que sente necessidade premente do Espírito Santo. É esse que o recebe. Mas existem algumas condições. Hoje, nós vamos estudar 6. Eu pretendo ser rápido. Mas eu gostaria, de forma muito veemente, de pedir, solicitar e clamar que a igreja leia este livro. A Revolução do Espírito. E ainda há uma pergunta de capa. Você está preparado? A Revolução do Espírito. Aqui, o Dr. Ron Closet, ele é um argentino que dá aulas de teologia lá na Andrews. Ele, de forma maestral, coloca o quanto nos é necessário termos o Espírito em nossa vida. E a primeira condição que ele elenca aqui é que para que a gente tenha o Espírito de Deus, nós precisamos nos arrepender. Atos, capítulo 2. Alguém pode me ajudar com um pouco de água? Por favor. Se tem alguém que pode pegar uma aguinha para mim, que já foi, a voz está quase indo. Atos, capítulo 2, versos 37 e 38. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiam-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? 38 diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos e cada um de vós seja, muito obrigado, Nanda, seja batizado e recebereis o quê? O dom do Espírito. Recebereis o dom do Espírito. Existe uma voz muito influente
em nossa igreja hoje, pelo menos nos últimos 30 anos aí. Dr. George Knight, ele escreveu vários livros, é um historiador, uma pessoa que tem um profundo conhecimento sobre a história da igreja. Eu estou lendo um livro dele agora, chama Pecado e Salvação, tremendo. Ele diz assim: nós, como povo, perdemos o conceito exato do que é pecado. E porque perdemos este conceito do que é pecado, nós perdemos também a noção de que precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Se nós não sabemos o que é pecado, tampouco sentiremos necessidade de nos arrepender. Se não há necessidade de arrepender-se, para que Jesus deu a vida por mim e por você? Não faz mais sentido algum o sacrifício de Cristo. Perceba que se o conceito de pecado não estiver claro na sua mente, de nada vai valer o conhecimento sobre o sacrifício de Cristo. E você invalida o sacrifício de Cristo. Ora, se eu não sei o que é pecado, não tenho noção de que preciso me arrepender. Sem arrependimento, não há como o Espírito Santo agir e habitar em mim. Não tem como. E aí você pode falar assim: não, mas é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, e você está certo. Há uma intencionalidade do Espírito agindo em mim para que eu chegue ao arrependimento, é fato. Mas há outro verso na Bíblia que fala que nós somos o quê? O templo do Espírito. Eu quero te dizer uma coisa, eu não quero alterar nada do que está na palavra de Deus, porque de fato nós somos o templo do Espírito. Mas eu quero dizer que casa, a gente também tem várias. Por exemplo, quando você viaja, você tem um ponto de apoio, não tem? Você vai ficar vários dias em algum lugar, você tem um ponto de apoio. Mas aquela é a sua casa? Não é a sua casa. O cobertor não é seu, o colchão não é seu, o travesseiro não é seu. E pode passar uns 10 dias lá, vai ser tudo felicidade. Mas a partir do 11º dia, e aí as costas já começam a doer, né? Aí começa a dar um ciricutico, porque eu estou com saudade da minha casa. Você é a casa de veraneio do Espírito, ou é a habitação do Espírito de Deus? Porque o Espírito pode ter passado por você, pode ter feito ali, passado alguns diazinhos, mas se ele não habita em você, você não passa de uma casa de veraneio. E é isso que a gente quer ser? Não, não. Então é necessário que haja verdadeiro arrependimento. Aquele que contempla o incomparável amor do Salvador será elevado no pensamento, purificado no coração, transformado no caráter. Deixa eu te fazer uma pergunta. Do tempo que você aceitou Jesus e está aqui nesta igreja até hoje, você percebe uma transformação na sua vida? Porque se não houve transformação, algo está errado. A vida cristã é uma escalada, uma subida, onde nós começamos maus. E até a volta de Jesus a gente ainda vai ser mal, sim. Mas a gente está melhorando. A gente precisa melhorar. Não para que sejamos salvos, porque as nossas obras de nada valem para a salvação. Mas nós precisamos ser bênção na vida de outras pessoas. E como você vai ser bênção ainda abraçado ao pecado anterior da sua vida passada? Não tem como. Não tem como. Arrependimento é a primeira condição para recebermos o Espírito Santo. A segunda condição está lá no livro de Gálatas, capítulo 3. Vamos lá, me acompanhe. Gálatas, capítulo 3. Verso 14. Como o tempo urge, eu preciso ir rápido, então vá rápido também aí na sua Bíblia. Gálatas, capítulo 3, verso 14. Diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Como que nós recebemos o Espírito prometido? Pela fé. O que é fé? Aí você, como bom leitor da Bíblia, vai me levar lá para Hebreus, né?
Hebreus no capítulo 11, verso 1. Mas eu queria dizer para você que teologicamente isso é irrepreensível. Esta é a definição de fé. Mas aqui para a gente, vamos simplificar um pouco? Fé é confiança total. Eu gosto quando o pastor Daniel faz uma diferenciação entre fé e fideísmo. A nossa fé não é aquele tipo de fé que você dá um salto no abismo num escuro total. Nossa fé tem razão de ser. A razão dela está baseada na palavra de Deus. Mas confiança total em Deus. Muitos confundem fé com sentimento. Não é à toa que de vez em quando a gente mesmo fala, né? Hoje eu estou com pouca fé, hoje eu estou com muita fé. Olha o que a serva de Deus, a serva do Senhor fala. Sentimento não é fé. Ponto. Sentimento não é fé. Ambos são coisas distintas. A verdadeira fé apreende e suplica a bênção prometida, antes que essa se realize e a experimentemos. Fé não é experimentar, gente. Ela está dizendo isso em outras palavras. Fé não é sentir algo. Muitos supõem, contudo, que têm muita fé quando participam amplamente do Espírito Santo e que não podem ter fé a menos que sintam o poder do Espírito. Essas pessoas confundem a fé com as bênçãos que a acompanham. Não é à toa que no mundo evangélico existem muitas pessoas que dizem que existem sinais da atuação do Espírito Santo, ou existem sinais para que a gente reconheça se é ou não batizado pelo Espírito. Alguns dizem que é falar em línguas e outros dizem tantas coisas. A serva do Senhor está dizendo, não é por uma experiência, por algo sensitivo, que eu tenho a certeza de que sou batizado com o Espírito Santo. Não. Fé não é a mesma coisa que sentimento. Terceiro ponto aqui. Terceira condição para receber o Espírito Santo. Eu quero revisar. A primeira condição qual é? Arrependimento. A segunda é? Confissão, ou confiança total. Confiança total. E o terceiro ponto é? Obediência. Obediência. Atos, capítulo 5. Volte lá para Atos. Capítulo 5, verso 32. Diz assim, ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Deus outorga o Espírito Santo a quem? A quem lhe obedece. Sabe, meu querido, na Bíblia, a fé e a obediência andam de mãos dadas. Não é possível que você tenha a fé, sendo que você desobedece tudo aquilo que Ele preconizou na sua palavra. E tem umas coisas interessantes no livro de Atos, que eu gostaria de explorar. Vai lá para o capítulo 22. No capítulo 22 de Atos, Paulo, ele vai narrar, ele vai relembrar o momento de sua conversão. E olha o que ele diz, Atos 22, 17 e 18. Fala assim, Atos 22, 17 e 18. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. E Paulo fez o quê? Foi embora. Paulo, ele queria ficar em Jerusalém para testemunhar às pessoas da sua nova fé. Mas o Espírito disse para ele sair, e ele foi embora. Só que, volte algumas páginas aí no capítulo 20. Atos, capítulo 20, versos 22 e 23. Olha o que diz. O mesmo Paulo, que acabamos de ler no capítulo 22, no capítulo 20, versos 22 e 23, diz assim, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Você percebeu que Paulo
Ele foi para Jerusalém, depois do episódio lá da estrada de Damasco, ele queria ir, o Espírito Santo disse não, e ele não foi. Mas depois, o Espírito o impeliu a ir para Jerusalém, e ele foi. Existia um relacionamento tão íntimo com o Espírito Santo, que Paulo escutava a voz do Espírito, lhe dizendo, Paulo vai, Paulo não, fica, Paulo prega ali, Paulo não vá, não pregue, e ele obedecia. Temos nós vivido uma vida de obediência à voz de Deus? A gente reconhece a voz de Deus? Minha esposa tem uma irmã, o nome dela é Vanessa, e o nome da minha esposa é Valéria. Queria ter trazido uma foto das duas, mas não deu tempo de preparar. E eu lembro que na nossa adolescência, muitos dos adultos não sabiam o nome de todas as crianças ali, os adolescentes e tal, mas não sabiam diferenciar entre a Valéria e a Vanessa. E para acabar ainda, né, assim como tem Rebeca, Renata e Rafaela, né, que são nomes relativamente parecidos, Vanessa e Valéria são nomes ainda mais parecidos. E faziam uma confusão, chamava a Valéria de Vanessa, a Vanessa de Valéria, não reconheciam. Obviamente hoje eu reconheço o amor da minha vida. E até quando ela fala bem baixinho, eu reconheço a voz dela. Você reconhece a voz de Deus? Nós reconhecemos a voz de Deus? Esse reconhecimento demanda treinamento. E eu vou te dizer que é muito difícil para a gente, porque nós, como adventistas do sétimo dia, não posso falar nós que é uma generalização, mas eu, como adventista, tenho dificuldade em crer em coisas sobrenaturais. Talvez por isso veja tão poucos milagres. E às vezes, quando uma pessoa chega para você e fala assim, olha, Deus falou para mim que eu devo agir assim, a gente já dá um passo para trás e fala, opa, será? É ou não é verdade? Será que é Deus mesmo falando com essa pessoa aí? O mundo está para ver o que Deus fará por intermédio, e dentro e mediante o homem que é plenamente consagrado a Ele. O mundo ainda não viu, mas o mundo está para ver o que vai acontecer quando nós nos consagrarmos de forma integral a Deus. Foi isso que Cristo disse para os seus discípulos. Aquele que crê em mim fará ainda obras maiores do que essa. E por que a gente não está fazendo obra maior do que Cristo? Não é uma competição, não. A gente sabe que não. Mas ainda falta consagração do povo de Deus. Quarta condição. Está lá em 1 Coríntios, a gente já mencionou, mas não, eu acho que a gente pode ganhar tempo aqui. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis vós, que sois templo do Espírito, que o vosso corpo é templo do Espírito. A Bíblia ensina de forma clara que o nosso corpo é o templo, ou a habitação do Espírito Santo. Assim precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo, se desejamos receber o Espírito Santo e que Ele habite em nós. Se desejamos que o Espírito Santo, se queremos abrir espaço para Deus em nossa vida, não podemos simplesmente tratar o nosso corpo como se fosse nosso mesmo. A maioria das crianças e adolescentes deseja muito atingir a maioridade, os 18 anos. Porque nos meus 18 anos, quem vai mandar em mim sou eu. Eu quero dizer para você, desbravador, aventureiro e todos os outros departamentos da igreja, se você está mandando em você mesmo, você está no caminho errado. Porque quem tem que mandar em você? Quem é que tem que decidir por você? Quem é que você precisa buscar constantemente para entender, ouvir e reconhecer a voz? É o Espírito Santo de Deus. A serva do Senhor
diz o seguinte: que todos examinem suas práticas pessoais, a fim de descobrir se não estão sendo indulgentes com algo que lhes é definitivamente danoso. Você sabe o que é ser indulgente, né? Ou não? Eu vou tomar esse negócio preto aqui, cheio de açúcar e gás, não tem nada não. É só uma assistidinha naquele negócio ali que tem algumas cenas picantes. Não tem nada não. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai tropeçar numa montanha. Você vai tropeçar numa nasca de bacana, como diz o Chaves. Você vai tropeçar nas pequenas pedrinhas. Você não vai tropeçar em coisa grande. Toma cuidado. Não seja indulgente com os seus desejos da carne. Que nós não sejamos indulgentes com esses desejos. Que dispensem todo e qualquer prazer não saudável no tocante ao comer e beber. Puxada de orelha para a gente. Que eles coloquem suas práticas diárias em harmonia com as leis da natureza. Ao viverem do mesmo modo como creem, irão criar em torno de si uma atmosfera que será um cheiro de vida para a vida. Meu querido, você tem sido o aroma de Cristo, cheiro de vida para a vida, para as pessoas ao seu redor? Ou você não passa de mais um beberrão e comilão inveterado? Temos que ser diferentes. A quinta condição para recebimento do Espírito Santo está lá em Lucas, no capítulo 11. Vamos voltar lá ao texto central do nosso sermão. Lucas, capítulo 11. Se você perceber, eu li os versos 9 até ali o verso 13, de Lucas. Só que é sempre bom, quando a gente está estudando a palavra de Deus, a gente perceber o contexto que aquilo está sendo dito, certo? Se você já teve aqui aula de interpretação bíblica com o pastor Daniel, você sabe disso. Nós precisamos ver o contexto, ok? Qual que é o contexto imediato daquilo que Cristo disse aqui no verso 9? É o que está escrito um pouco antes do verso 9, certo? Um pouco antes do verso 9, Jesus, ele conta uma parábola. Como é o nome dessa parábola? A parábola do amigo importuno. Vocês se lembravam dessa parábola? Eu não me lembrava, vou ser sincero para vocês, não me lembrava. A parábola do amigo importuno. E nessa parábola, vamos ler rapidamente, porque são poucos versos, diz assim: disse-lhe Jesus ainda, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães? Pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar, que é dar os pães, Verso 8, digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Interessante, Essa parábola parece meio solta aí nesse contexto, Porque Jesus, ele ensina os discípulos a orarem, Ele fala ali do Pai Nosso e tudo, e de repente ele fala dessa parábola do amigo inoportuno, ou importuno, Vamos entender, ou tentar entender aqui, o que está dizendo essa parábola. As casas na época de Jesus eram feitas diferentes e distribuídas de forma diferente das nossas casas. Como é que era uma casa naquela época? Era um local de um cômodo só, dividido em 2 ambientes, o ambiente mais alto e o ambiente mais baixo. No ambiente mais baixo, ficava ali o local onde se cozinhava, e no ambiente mais superior, mais acima, ficava o lugar onde eles dormiam. A casa tinha uma entrada e uma janela pequena o suficiente para proteger as pessoas daquela casa durante a noite de animais ferozes, de ladrões.
Como era um cômodo só, e a parte superior era o dormitório, a família toda dormia num colchão só. E a porta, à noite, era trancada com traves atravessando aquela porta. Se alguém à meia-noite fosse bater a porta, o atender, o levantar para atender essa pessoa significaria o quê? Acordar toda a família, alvoroçar os animais e perder uma noite de sono. É por isso que a pessoa de dentro da casa responde sem abrir a porta. Olha, não dá para eu te atender agora, porque senão eu vou acordar todo mundo. Só que para e pensa, se a pessoa que está lá fora, o amigo importuno, continuar batendo, o que ele vai fazer? Se não pela amizade, pelo cansaço. Vou lá atender esse cara para esse cabo ir embora logo, né? Depois disso, Jesus, ele incita os seus discípulos a orarem, a pedirem, e aí ele fala, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele está trazendo para a parte espiritual, ou trazendo a lição espiritual daquela parábola. Ele fala assim, importuna, bate, pede, busca. A gente tem importunado Deus com o quê? Qual tem sido a sua maior ansiedade diante do Senhor? O que você tem pedido com todas as suas forças a Deus? Porque a boa dádiva, como a gente aprendeu aqui de Lucas, o que é? O Espírito Santo. Eu confesso, não tenho pedido o Espírito Santo com toda esta ânsia, mas eu estou no caminho. E eu quero te convidar a trilhar esse caminho comigo, porque é isto que nós precisamos. A sexta condição para receber o Espírito Santo está bem aqui, nesta parábola, porque o amigo importuno, ele vai pedir pão por quê? Por quê? Porque ele recebeu uma visita inesperada, e ele precisava ter algo a oferecer a essa visita. Então ele estava importunando aquele seu amigo que está dentro da casa, por alguém que não é ele. Aqui está a sacada. Por que você tem pedido o Espírito Santo? Sabe, irmãos, eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, esse livro devia chamar os Atos do Espírito Santo. Eu leio o livro Atos dos Apóstolos e eu penso assim, Senhor, quanto poder essas pessoas tinham. Pedro, somente com a sombra dele, curou uma pessoa. Num dos sermões, 3.000 pessoas, no outro 5.000 pessoas. Labaredas de fogo descendo e fazendo com que eles falassem em línguas que eles não dominavam. Que poder é esse que a primeira igreja tinha e que nós não temos? Que poder é esse? Só que eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu vejo tudo isso e eu me empolgo muito, eu posso ser tentado a entender que eu quero o Espírito Santo para ter este poder, e não é essa a função do Espírito Santo. O amigo importuno foi pedir pão para ajudar o outro. Nós clamamos pelo Espírito Santo para quê? Por que precisamos do Espírito Santo, gente? Nós precisamos ter anseio de partilhar a mensagem de Deus com outros. Se este não for o seu anseio, não adianta clamar pelo Espírito Santo, porque ele não vai responder. Queria encerrar o nosso estudo de hoje contando uma história que talvez você conheça. No dia 10 de abril de 1912, partiu do porto de Southampton, lá na Inglaterra, com destino a New York City, Nova York, nos Estados Unidos,
o mais famoso navio que nós conhecemos. O nome dele? Titanic. The Unsinkable. Unsinkable. O inafundável, eles diziam. Inafundável. Enquanto o Titanic navegava pelas gélidas águas do Atlântico Norte, no dia 14 de abril do mesmo ano, mais exatamente às 11h40 da noite, ele bateu num iceberg. E o inafundável Titanic começou a submergir, a afundar. Só que as pessoas que estavam nele, 2.224 pessoas dentro do Titanic, ficaram tranquilas. Porque venderam para eles o quê? De que o navio era inafundável. Unsinkable. Quero falar essa palavra e vai sair. Unsinkable. Inafundável. Insubmergível. E tudo estava tranquilo. Só que as pessoas começaram a perceber que o navio estava afundando. E na madrugada de 15 de abril de 1912, às 2h e qualquer coisa da manhã, as pessoas começaram a correr para os botes salva-vidas, em busca de salvação. Mas a história que eu quero contar hoje para você não é a história do Titanic, porque essa você já conhece, de filmes por aí. Eu quero contar a história de um passageiro do Titanic. O nome dele, John Harper. Um pastor batista escocês. John Harper era pai de uma pequena menina, 6 anos de idade. Nana, o nome dela. Aliás, ela morreu no ano em que eu nasci, 1986. John Harper era viúvo novo, tinha meses antes perdido sua esposa. E estava ele, sua filhinha Nana e sua irmã nesta embarcação, no Titanic. E ele estava indo para Nova York porque o Instituto Moody tinha convidado ele para fazer uma série de evangelismo ali naquela cidade. E ele pegou o inafundável e foi com destino para pregar a palavra de Deus. Só que John Harper percebeu que ali seria a sua última missão. E naquele momento de desespero, naquele momento caótico, ele pegou o seu colete salva-vidas e entregou para o primeiro que passou. Pegou sua filha Nana, entregou para sua irmã e disse: cuide dela. Sem entender aquele movimento todo, Nana abraçou o seu pai, e vocês sabem, né? Numa embarcação que está afundando, mulheres e crianças primeiro, elas se salvaram. E John Harper começou a correr de um lado para o outro, e perguntava às pessoas: você aceitou Jesus? Entregue a sua vida a Jesus. Você aceitou o Mestre? Você está salvo? Aceita, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Este homem, nos derradeiros momentos de sua vida, se preocupava com a salvação de outras pessoas. E o barco afundou, e vários destroços estavam ali boiando, e as pessoas estavam, algumas agarradas a estes destroços. E John Harper começou a nadar com todas as suas forças, de uma por uma das pessoas, e perguntava: você crê no Senhor Jesus? Aceita o Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. As mesmas palavras de Pedro lá em Atos. E ele chegou perto de um senhor, de um rapaz, melhor dizendo, e falou: você já está salvo, aceita o Senhor Jesus. E este rapaz, irado com a situação toda, disse: eu não quero aceitar Jesus, sai para lá. E John Harper nadou até a outra pessoa que ele conseguiu chegar, e fez o seu apelo, e voltou neste rapaz, até que num momento ele não aguentou mais. E a hipotermia era tão grande, que ele sucumbiu no meio do Atlântico, as águas frias daquela noite.
E aí você pode se perguntar, como que você sabe dessa história? O homem que John Harper foi mais de uma vez apelar, o nome dele, George Harvey. 4 anos depois que o barco afundou, este homem lá na cidade de Ontário, no Canadá, dava o seu testemunho: eu sou o último converso de John Harper. Pergunto a você, este homem tinha o batismo do Espírito Santo? Qual é a sua missão? Qual é a minha missão neste mundo? Se você está pedindo pelo Espírito somente pelo poder que Ele pode te dar, você está errado. Eu estou errado. Eu estou passando 23 anos da minha vida entendendo isso. Eu estou errado. Não é brincadeira quando Jesus fala assim: você tem que amar o seu próximo. Você que me segue pela internet, você já aceitou Jesus? Você já entendeu o plano dele para a sua vida? Aceita Jesus e será salvo tu e a tua casa. O meu apelo para a minha igreja hoje é que a gente busque de forma constante o poder do Espírito para fazer avançar a obra de Deus neste mundo. Se você está gostando desse mundo, não faz isso não. Mas se você quer que Jesus volte logo, que Jesus acabe com essa história de pecado, de transgressão e de separação, entenda, o Espírito Santo é a nossa maior necessidade. Esse é o verdadeiro herói do Titanic. Eu não preciso dizer para você que essa história não virou filme. Não. Essa história não dá bilheteria. Essa história não é uma história de sexo ilícito. Não é uma história de riquezas. Não. Não é uma história de um romance proibido. Não. Essa é a história do romance entre Deus e a sua igreja. Meu apelo é para que você seja a igreja, onde quer que você vá, pelo poder do Espírito, que você toque a vida das pessoas, para que elas sejam transformadas e aceitem Cristo como Salvador pessoal. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé para orar? Maravilhoso Deus, Tu sabes o que vai dentro do nosso coração, Senhor. Tu sabes que a gente ainda é egoísta. O Senhor conhece aquele pecado de estimação que a gente ainda acaricia dentro da gente. Talvez a ganância por holofote, por se aparecer. Talvez a gente ainda precise, Pai, de uma conversão real. A gente não entende ainda de forma plena o agir do Teu Espírito, mas nesta manhã a gente entendeu que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, Deus. Por favor, coloca o verdadeiro arrependimento dentro do nosso coração, Senhor. Querido Deus, nós entendemos que a gente não confia totalmente no Senhor. A gente ainda não consegue, no meio dessas várias vozes que o mundo tem, a gente não consegue discernir a Tua voz. A gente precisa, Deus, confiar plenamente em Ti. Ó Deus, nós ainda não somos obedientes aos Teus propósitos e ao Teu princípio em nossa vida. Nos dá poder para obedecer a Tua palavra, Pai. Não porque nós queiramos, com as nossas boas obras, sermos salvos. Não, não é isso. Mas porque nós queremos testemunhar para as pessoas de que há um caminho melhor. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Querido Pai, nós não clamamos ao Senhor, tanto quando alguém que sente fome clama pelo alimento daquele dia. Nós queremos clamar pelo Teu Espírito, Pai. Senhor, é uma promessa Tua, que se nós pedirmos, se nós buscarmos, se nós batermos, o Senhor vai nos atender. Por favor, Pai, derrama sobre a Tua igreja o Teu Espírito, Senhor.
Querido Pai, nós queremos este Espírito não para sermos melhores, não para sermos mais poderosos, não para qualquer outra finalidade diferente de levar a Tua mensagem ao mundo. Portanto, batiza-nos com o Teu Espírito, Pai. Não somente neste dia, mas em cada um dos dias da nossa vida, que a gente possa ser batizado com o Teu Espírito e que assim as pessoas possam ser tocadas por Ele. Pedimos esta bênção, não porque haja méritos em nós, não porque nós mereçamos qualquer coisa, Pai, porque de fato o que a gente merece é a morte, porque a gente é pecador, mas nós pedimos isso, amparados nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.